vamos. Então Mateus, o livro de Mateus, tinha um sentido político. Porque Mateus, ele como pecador que ele era, político corrupto que ele era, quando Jesus falou assim, larga tudo e me segue, ele largou tudo e seguiu. E ele ficou tão feliz de Jesus chamá-lo, que além de largar o fato de ser cobrador de impostos, ele também restituiu as pessoas a quem ele tinha cobrado indevidamente. Ele fez o oposto do que ele fazia antes, né? E ao invés de ser corrupto, passou a ser um homem abençoador. Tanto que as pessoas questionavam, mas como assim Jesus está sentado ao lado de pecadores, né? No caso, como era considerado Mateus, e Jesus falava, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Mateus, ele reconheceu que ele precisava de Deus. E o tempo inteiro, no Evangelho de Mateus, Mateus quer nos mostrar que quem foi, né? Quem foi Jesus. Então, o tempo inteiro ele falou que Jesus era aquele do qual estava escrito, o Messias esperado. Mas os judeus esperavam um Messias que ia libertar o povo do governo romano. Esperavam um Messias que ia ter um governo político. E Mateus estava mostrando, olha, e aí isso serve para a nossa situação política de hoje. Olha, antes de esperar que entre alguém na política que vai acabar com a corrupção, que vai trazer um governo mais justo, que vai fazer justiça sobre a terra, queira que primeiramente Deus tire o mal do seu coração. Então ali, Mateus o tempo inteiro mostra que Jesus veio para nos levar ao arrependimento, para nos transformar primeiro, para que possamos ser sal da terra e luz no mundo, né? Para que a nossa vida seja como a vida de Cristo. Então ali, seja bem-vinda, amada, ali Mateus estava dizendo, não ponha suas esperanças como se Jesus fosse um salvador político, como se Jesus fosse assumir a presidência, né, da república e resolver os problemas. Porque isso não vai acontecer, né? Quer dizer, não naquele momento, mas no momento que nós vamos estudar semana que vem de Apocalipse, né? Porque Jesus vai voltar. Aí vai sim ter uma nova Jerusalém, uma cidade governada pelo próprio Cristo. Mas naquele momento Jesus veio mostrar que antes de uma reforma política material, era necessário haver uma reforma política espiritual. E isso é tão radical que Jesus fala, olha, né? É tão radical que Mateus fala, olha, o reino dos céus já está aqui, o reino dos céus já está entre nós. Ou seja, já está acontecendo, já é real. Aquilo que se esperava já é real. Então nós podemos fazer parte desse reino. Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós podemos receber a salvação. Nós podemos caminhar como filho. E nós podemos esperar a volta de Cristo. Então todas essas são as tônicas do que nós vamos falar. Amém? Dito isso, eu quero propor para vocês um desafio. Deixa eu ver aqui, só se faltou alguma coisa interessante. Nós já falamos, né, que Mateus era um publicano, que ele, na realidade, ele escreveu para os judeus e para os cristãos. Ele relata Jesus como rei. E o objetivo de Mateus no livro dele era mostrar que Jesus é o Messias, né? E que ele veio como Messias para combater o mal, a começar o mal em nós mesmos, né? Então esse é o desafio inicial aí de Jesus, amém? Muito bem. E aí o que acontece? Eu me inspirei nessa live, como eu disse para vocês no início, no Jesuscope, né? Então quem quiser depois assistir as lives do Jesuscope, tem lives incríveis. Ele comenta o Evangelho de Mateus versículo por versículo. E aí eu vou propor um desafio para vocês que estão ao vivo no Instagram e no Facebook. E para você também que assistir a live depois, tá?
vai ficar gravada, você também pode compartilhar com seus amigos. E vou dar aí até uma semana para vocês irem nesse desafio, tá? Eu separei das pregações do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, eu separei algumas pérolas, algumas frases que ele fala, que são assim, frases incríveis, são verdadeiras bombas no nosso coração. E todas essas frases ele fala a partir do livro de Mateus. Então você tem lá no YouTube, no Jesus Cop, uma playlist inteira só sobre Mateus. São 14 vídeos. Ele comenta versículo por versículo de Mateus. E tem de outros livros também. É simplesmente assim muito enriquecedor. Uma bênção, né? Mando aí o meu abraço por Douglas Gonçalves e toda a equipe, né, do Jesus Cop, que possamos realmente ser como cópias de Jesus e termos um evangelho relevante para o mundo de hoje. E é isso que ele faz. Então eu separei algumas frases. Essas frases estão idênticas da live deles e eu vou dar um prêmio para quem descobrir, para uma frase, pode ser uma frase que eu disser corresponde a qual versículo de Mateus. Então presta atenção, hein? Vou falar agora várias frases que eu retirei das lives do pastor Douglas Gonçalves, em que eu me inspirei para a live de hoje, e vai valer um prêmio. O prêmio, vou dizer qual é. Vai ser o próprio livro do Jesus Cop, da loja Jesus Cop, que é um livro que traz Mateus comentado por nós. Ele vem o livro de Mateus com espaço para você comentar, né? Como se fosse assim um livro só com o livro de Mateus e o espaço do lado. É muito bonito o livro e eu vou dar de presente para quem colocar aí nos comentários, tá? Então eu vou falar a frase, você vai ter que dizer essa frase refere-se ao versículo tal. Se você acertar, você ganha o livro, tá? Então, anotou? Eu vou dar até prazo para quem fizer isso aí para poder ganhar, tá? Vamos lá para as frases. Olha só que são frases assim bombásticas. Você só tem que me dizer qual versículo de Mateus está essa frase. Vamos lá. Primeira frase. Deus é especialista em pegar o caos e transformar em bênção. Segunda frase. Deus não tem netos. Deus tem filhos ou inimigos. Arrependimento não é só parar de pecar, mas é dar fruto de arrependimento. Fazer o oposto do que se fazia antes. Todos nascidos de novo somos filhos amados, não pelo desempenho, mas pela graça. Vou repetir, essa é bonita, né? Vai recebendo aí, irmãos, no coração. Olha que frases lindas. Todas do pastor Douglas Gonçalves, que nós separamos das lives. Todos nascidos de novo somos filhos amados, não pelo desempenho, mas pela graça. Olha essa que incrível, vale a pena anotar. Vou ler bem devagar, tá? Jesus não veio mudar a sua subjetividade, mas o seu propósito. Jesus te chamou para servi-lo com esse seu jeitinho todo especial, linda e maravilhosa como você é. A questão toda é que tudo que Deus te deu, todo talento, tem um propósito. Amém? Você segue Jesus pelo que ele pode fazer ou pelo que ele é? Uma perguntinha básica aí, né? Outra frase muito interessante. Jesus odeia a quebra de aliança. Será onde em Mateus que tem um versículo que você pode tirar essa conclusão? Está lá em Mateus. Então, valendo aí. Quem descobrir, você que está assistindo depois também pode participar. É só colocar no comentário do vídeo a frase tal, versículo tal. Acertou, ganhou o livro.
Olha outra frase super legal. O que é ser perfeito, segundo a palavra de Deus? Ser perfeito é funcionar no propósito para o qual você foi formado. Então, muitas vezes a gente acha que perfeição é uma coisa simétrica, é uma coisa racionalista, né? Como a arte da antiguidade clássica, né? Aquela coisa de uma verdadeira escultura. Não, você já é uma verdadeira escultura, porque você é filho de Deus, né? A imagem, criada à imagem e semelhança de Deus. Deus já te fez tudo perfeito, conforme a multiforme graça dele. Cada um de nós tem um olhinho de um jeito, né? O cabelo de um jeito, um jeitão de ser. Então, o que Deus quer, esse negócio de perfeição? É porque você, desse jeito todo que Deus te fez, ele te criou para algo, com um propósito. É que nem assim, por exemplo, se você pega uma faca e a faca não está amolada e não corta, o que essa faca está? Imperfeita, porque ela não está cumprindo o seu propósito. Então, ser perfeito é funcionar no propósito para o qual você foi chamado. Isso é que é ser perfeito. Vamos lá, outra frase do pastor Douglas Gonçalves. Se você indicar aí de que versículo eu posso extrair esse princípio que ele extraiu e você acertar, ganha um livro. O que é produzir bons frutos para Deus? É fazer a vontade do Pai. Isso aqui é incrível, viu? Então, bons frutos não é a quantidade que você recebe, que você ganha pelo que você faz, não é a quantidade de likes, não é a quantidade de curtidas. Bons frutos não é a quantidade de gente que você ajuda, não é a quantidade de dias que você vai na igreja, a quantidade de vezes que você jejua. Bons frutos é você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então Deus vai falar assim, Janaína, faça isso, Raquel, faça isso. E aí quando você faz, mesmo que ninguém veja, mas você fez porque era a vontade do Pai, esse é um bom fruto. Amém? Por isso que na palavra diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, né, me conhecem e fazem a vontade do Pai. Então, bom fruto é fazer a vontade do Pai. É quando Deus às vezes te acorda na madrugada e pede, por exemplo, para você interceder por alguém. Às vezes nunca ninguém vai ficar sabendo disso. Você não vai ter aplausos, mas você teve um bom fruto. Amém? Vamos lá, temos mais pérolas aqui, frases retiradas aí das lives, Mateus comentado por nós, né, do pastor Douglas Gonçalves. E você que está assistindo o vídeo depois também pode participar aí, né? Quem descobrir qual versículo, de onde posso extrair esse ensinamento, já envia, tá? Olha só essa aqui. Por onde você for, encontre pessoas de paz. Você chegou numa cidade, você está viajando, você está numa missão, encontre pessoas de paz. Sempre comece com pensamentos de paz e bondade e deixe que as pessoas provem o contrário. E muitas vezes nós fazemos o oposto, né? Nós já olhamos para o indivíduo e já queremos fazer preconceitos, pré-julgamentos, já queremos achar uma maldade na pessoa, mas Jesus fala exatamente o oposto. Jesus fala, dê um crédito de confiança às pessoas com quem você encontra. Já pense o bem e não o mal em relação a elas. E deixe que elas mesmas te mostrem se merecem confiança ou não. Olha só. Tema o que vai contra a sua santidade. Por quê? Porque o que ataca o corpo não necessariamente vai atacar a sua alma, né? Por exemplo, a gente muitas vezes tem medo da morte, tem medo de se machucar, mas nós temos que ter medo mesmo é de perder a salvação em Cristo. Então muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Quando a gente lê Apocalipse mesmo, às vezes as pessoas ficam com medo, vendo tanta coisa que diz que vai acontecer, peste, pragas, mas o que nós temos que ter mais medo não é dessas coisas que podem acontecer ao nosso corpo, mas temos que temer aqueles que podem roubar a nossa alma. E hoje tem várias coisas que roubam a nossa alma, que nos fazem sair do foco,
que nos fazem sair da vontade de Deus, que nos fazem fazer o que não agrada a Deus, que nos fazem caminhar fora da santidade, né? São os espelhos mágicos, né, que o homem tem. Vamos lá, continuando. Mais uma frase. O objetivo do cristão é perder a vida. Porque aquele que tenta achar a vida, perde. Mas aquele que a perde, acha a vida abundante em Cristo, né? O objetivo não é amar menos o outro, mas amar mais a Deus do que as outras coisas ou pessoas. Se eu crer, eu vou ter que sair do trono. Muitas pessoas não seguem Jesus, não é porque elas não creem, mas é porque elas sabem que quando elas crerem em Jesus, elas vão ter que abandonar certas práticas, vão ter que mudar o seu estilo de vida e vão ter que sair do trono, deixar que a vontade de Deus seja maior que a delas. Olha que frase legal essa aqui também. Tomar o jugo de Jesus é ir para onde ele está indo, é fazer a sua missão. Outra frase legal. Cuidado com o que você promete quando está feliz. Quem que fez uma promessa terrível quando estava feliz no livro de Mateus? Cuidado com o que você promete quando está feliz. Não tente alimentar a multidão, prepare a sua marmita. Então, quando você levanta cedo, lê a palavra, tem um momento devocional, tem um momento ali com Deus, e você desfruta da palavra de Deus, Deus pode usar isso que você recebeu da parte dele para servir de alimento a alguém e multiplicar. Quando nós tentamos alimentar a multidão, nós vamos ver que nós não temos recurso suficiente. Mas Deus pode pegar a sua marmita, aquilo que você se alimentou dele, e multiplicar. Deus acreditou em você. Deus acreditou em você. Não adianta parar de pecar. Tem que cortar o que te leva a pecar. Muita sabedoria. Por que a gente peca? Pecamos porque colocamos alguma coisa acima de Deus. Todo pecado é um tipo de ídolo. É porque a gente tem um ídolo. Aí a gente segue aquele ídolo e deixa de seguir a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus é bom o tempo todo. Aleluia, Deus. Vamos que vamos. Agora vamos para a segunda parte da live. Nós vamos pegar agora o Sermão do Monte e vamos analisar um pouco o Sermão do Monte. Amém? Então, o Sermão da Montanha é uma parte do livro de Mateus que está só no livro de Mateus. Então, essa parte você encontra os ensinamentos de Jesus. Então, como ela está só no livro de Mateus, nós vamos focar nela. Então, vai lá, pega a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 5, que é onde começa o Sermão do Monte. Pega lá a sua Bíblia, ok? Vamos falar agora do Sermão do Monte. Deixa-me ver aqui se tem mais alguma coisa que... Ok. Tá. Qual é o objetivo do Sermão do Monte? É um reino de ponta cabeça. É um reino totalmente diferente do que a gente conhece. É como se Jesus Cristo fosse um super-herói totalmente diferente do que a gente conhece. E ele falasse para nós que o segredo do sucesso é exatamente nós vivermos ao contrário do que o mundo pensa que é o sucesso, né? Então nós vamos ver isso aí no Sermão do Monte. Abre lá a sua Bíblia. Amém? Na Mateus, capítulo 6. Vamos lá. Desculpa, gente, Mateus capítulo 5, tá? Então, no Sermão do Monte, Jesus traz alguns ensinamentos, e esses ensinamentos estão no livro de Mateus, né? Não está em outro livro da Escritura, e é por isso que nós vamos agora nos aprofundar nessa parte, ok? Nós vamos ler e comentar.
e que você possa receber aí de Deus o que você necessita neste momento de palavra para a sua vida. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, amém? Estou na nova versão internacional, ok? Então, o Sermão do Monte, tem muitas coisas no Sermão do Monte que falam por si só, né, gente? Que são, assim, o segredo para a nossa vida, tem tudo que a gente precisa da parte de Deus, né? Então, vamos lá. Vamos para o Sermão do Monte. São ensinamentos para quem quer ser filho de Deus. São ensinamentos para quem quer viver o reino de Deus na terra, porque o reino de Deus já é para agora, não é para quando Jesus voltar, já é para hoje. E ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, gente, o que acontece? O que significa essa bem-aventurança? O que significa falar bem-aventurado? Né? O que significava essa expressão? O que significa essa expressão? Significa aquela pessoa que teve sucesso na vida. Né? Aquela pessoa que a vida dela se torna feliz, próspera. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, para você ter sucesso na vida, você tem que ser pobre de espírito. O que seria pobre de espírito? Seria aquela pessoa que reconhece que o espírito dela não é um espírito de um Superman, não é um espírito de uma Mulher Maravilha, não é um espírito de Deus, mas que ela depende de Deus, precisa de Deus para tudo. É uma pessoa totalmente dependente de Deus. É uma pessoa que entende que a verdadeira sabedoria e as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E para discernir algo espiritualmente, é preciso fazer o quê? Se humilhar diante de Deus, reconhecer que é em Deus que está a resposta. Né? Então isso é uma característica bem diferente do que se diz que é sucesso hoje em dia. Porque hoje em dia as pessoas acham que sucesso é você ter dinheiro, é você ter uma formação, é você ter um bom emprego, é você ter alguns bens materiais. E é principalmente você influenciar pessoas, ter vários seguidores, ter várias pessoas que copiam seus métodos, que copiam o seu jeito de ser, que te admiram, e principalmente controlar pessoas e ser independente. Então Jesus está dizendo aqui, não. Sucesso é aquela pessoa que chora, é aquela pessoa que quer ver a justiça, mas não a justiça para ela, justiça para o mundo, né? Ela quer ver a paz. É aquela pessoa que é mansa, é aquela pessoa que ela quer ver os direitos do outro serem garantidos. É aquela pessoa que luta pela paz. É aquela pessoa que mesmo quando ela é perseguida, ela mantém em paz, em mansidão.
Ele está dizendo aqui que bem-aventurados são essas pessoas. E essas pessoas, principalmente as que são perseguidas, devem até se alegrar, porque grande é o galardão dela no céu. Então, o que Jesus está falando nas bem-aventuranças é totalmente oposto do que nós vivemos hoje. É exatamente a pessoa viver dependente de Deus, é a pessoa viver não egoístamente, não pelos seus direitos, mas pelo seu dever de filho. É a pessoa, como nós vamos ver aqui mais à frente no próprio sermão, ser sal da terra, luz no mundo. O que significa ser sal? É uma pessoa temperada, é uma pessoa que ela coloca o sabor, ela dá a tônica, né, da relação, ou seja, ela mostra para o mundo que tem algo melhor. E ao mesmo tempo ela não é um sal exagerado que as pessoas nem querem estar perto, mas é aquele tempero gostoso, né? Deus quer te colocar em evidência para você ser luz, para você refletir a glória dele por onde você for. Então, Jesus foi bem claro que a lógica do reino de Deus é o oposto da lógica do nosso mundo. A lógica do reino de Deus é colocar em evidência, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e não as nossas forças, e não as nossas qualidades, e não aquilo que a gente acha que é o melhor, não as nossas emoções, as nossas vaidades, mas nós fazermos a vontade do Pai. É não vivermos ansiosos, é deixar em Deus todo o cuidado. Ele diz, dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive a vida eterna. Então a lógica do reino de Deus é totalmente oposta à lógica do mundo. Então ser abençoado, ser bem-aventurado no reino de Deus é totalmente diferente de ter sucesso no mundo. Vamos continuar vendo então? Nós estamos lendo Mateus capítulo 5. Pega lá sua Bíblia para você acompanhar. Agora verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha aí. Então, quando nós, recebemos algum tipo de evidência, das nossas obras, não é para gloriar a nós mesmos, não é para a gente ficar com o coração assim, nossa, estão me observando. Não, mas é para glorificar ao Deus Pai. Então, tudo que nós fazemos, nós procuramos fazer o melhor enquanto cristãos. Por quê? Porque somos luz no mundo, sal da terra. Nós fazemos o nosso melhor. Nós fazemos algo que reflete a qualidade, a perfeição, os princípios e os propósitos de Deus. E a gente poderia resumir tudo isso numa única palavra: amor. O que vier à sua mão, faça com amor. Porque Deus é amor. Se as pessoas verem o amor através das suas mãos, dos seus olhos, da sua boca, de tudo que você faz, o que vai acontecer? Ela vai dizer, realmente, ele é filho de Deus, porque Deus é amor. Então, ame e glorifique a Deus, porque é isso que Deus quer, ser glorificado na terra através de você. Então, nós cristãos devemos ser conhecidos pelo amor, pela paz. O amor e a paz são vínculos de perfeição que Deus nos une e nos une também a outras pessoas, nos une a Jesus, nos une a Ele e nos faz então ser essa luz que o mundo precisa. Gente, isso é muito profundo, é muito sério e isso nos faz pensar até em relação às atitudes que as pessoas têm tomado nas redes sociais. Se você não tem algo de bom a falar pelo outro,
Se você não tem algo de bom para comentar numa postagem, é melhor não falar nada, né? Então seja uma pessoa abençoadora. Seja uma pessoa que exorte só com amor. Que quando você precisar corrigir alguém, você faça isso com amor. Que significa com palavras que não vão ofender. E porque Deus mandou você fazer isso. E com o amor pelaquela vida. Para conquistar aquela vida para Deus. Para conquistar o irmão para Deus. Amém? Continuando, Mateus 5,17 agora. Vamos lá. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então aqui Jesus fala, e lá no capítulo 24, Mateus repete de novo essa mesma palavra que Jesus fala. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus veio para que se cumprisse aquilo que já era, né, que já estava escrito. E o que estava escrito? Que viria um Messias, que viria um Salvador para o mundo pecador. Então Jesus é exatamente este que viria. Ele veio para o cumprimento da lei, principalmente porque a todos aqueles que creem nele, Deus deu poder dessa pessoa se tornar filho de Deus. Isso significa que a virtude do próprio Espírito Santo de Deus habita em crer em Jesus. Então, se você, por exemplo, hoje não vive o amor, não consegue amar, não consegue perdoar, mas crê em Jesus, então peça ao Espírito Santo de Deus, porque ele vai trabalhar no seu coração, no seu interior, de forma a fazer com que você consiga perdoar, amar e levar amor. Não importa o tamanho da sua ferida. Deus é maior do que a sua ferida, do que os seus problemas. E nessa hora ele pode te curar. E o Espírito Santo de Deus pode te renovar totalmente. Para que você seja capaz de amar. Seja capaz de ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Então tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos e na lei, nos profetas, Jesus diz, eu não vim abolir. Eu vim para cumprir. E uma das formas que Jesus cumpre, além de ser a morte na cruz e a ressurreição, e com isso a vida eterna, porque ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Além de tudo isso, Jesus também, ele cumpre a lei à medida em que ele derrama o seu Espírito sobre nós, nos faz uma nova criatura, e aí nós conseguimos, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, pela transformação que ele faz do nosso caráter, da nossa vida, nós conseguimos cumprir a lei. Então, para quem era invejoso, para quem era adúltero, para quem era ladrão, para quem usava o nome de Deus em vão, e etc, etc, os diversos pecados, o que Jesus diz? Olha, você vai parar de pecar e você ainda vai fazer tudo diferente. Por quê? Porque necessário vos é nascer de novo. E esse nascer de novo é no Espírito. Então, ele fala assim para os discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, não tem como mandar o Espírito Santo. Então, a grande dádiva é que Jesus enviou o teu Santo Espírito. O Espírito Santo está derramado sobre a terra. O Espírito Santo está disponível aqui e agora para mim e para você. Então, você pode dobrar o seu joelho e orar em nome de Jesus e falar, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda a melhorar. Eu quero ser mais manso, eu quero ser mais compassivo, eu quero verdadeiramente levar o amor sobre a terra. Me ajuda. E ele te ajuda. Amém? Vamos lá, continuando. Nós estamos em Mateus 5, no verso 19. Todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, olha só, existe uma bênção para quem pratica os mandamentos e para quem ensina os mandamentos. Então, por isso que vale a pena a gente orar e pedir ao Espírito Santo de Deus essa capacitação. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, cubra os meus pecados e me dê a capacitação
para ensinar, e dê a você também, em nome de Jesus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. E o que significa que aqui ele falar a nossa justiça ser superior? É a gente ser mais e mais ainda rigoroso na lei? Não, é a gente realmente entender que a nossa justiça própria não permite o cumprimento da lei. Que a única forma de nós cumprirmos a lei é nós entendermos que somos fracos, reconhecermos as nossas fraquezas, entregar os nossos limites diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que sem a graça de Deus nós não fazemos o que é correto, e aí nós falamos: Deus, seja a minha justiça. Jesus, seja a minha justiça. Perdoe os meus pecados, me justifica e me santifica para que eu possa cumprir a lei. Então, se há algo bom em você, saiba que esse algo bom foi dado por Deus. Se você hoje fez algo bom, do qual Deus se orgulhou lá no céu, saiba que este algo bom só foi possível porque o Espírito Santo de Deus se moveu em você. Tem até aquela musiquinha que fala, né? O Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como Rei Davi, não é assim? Então, quando você louva, quando você adora, quando você faz o bem para alguém, quando você ora por alguém, eu aqui nessa live, você acha quem que me moveu para estar aqui? O Espírito Santo de Deus. Então, não vamos entristecer o Espírito Santo e vamos deixar ele fluir em nós. Ó Espírito Santo, me perdoa todas as vezes que te entristeci. E vem com o teu fluir na minha vida agora, na vida dos meus irmãos, todos esses que estão assistindo a live agora, todos que vão assistir depois. E opera em nós essa santificação, essa lavagem dos pecados, essa pureza, essa separação para Deus, porque nós queremos verdadeiramente andar nesse mundo como filhos de Deus, como verdadeiras cópias de Jesus. É o que eu quero, e você também, né? Tamo junto, dá um glória a Deus, deixa eu ouvir, coloca aí nos comentários. Glória a Deus, aleluias, Deus é bom o tempo todo, amém? Então é isso, né? Mas irmã Raquel falando assim parece simples, né? É, verdade. Falando assim parece simples, mas é uma luta diária, né? A palavra de Deus diz que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo de Deus, ele em nós, né? Ele chora com gemidos inexprimíveis. Então, aquilo que é uma situação muito difícil para você, chore diante de Deus. Fala: Deus, me ajuda porque eu quero romper. E ele vai te ajudar, amém? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser em seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Então, o que Jesus está ensinando aqui? Que todas as vezes que nós quisermos ofertar algo a Deus, seja orar, seja louvar, seja igual nós estamos aqui nessa live, nós precisamos primeiramente nos lembrar que se tivermos, né? Glória a Deus, amém, irmão, tamo junto. Que se tivermos alguma coisa que nós fizemos que ofendeu o irmão, ou se nós sentimos que o irmão nos ofendeu alguma coisa, nós precisamos ir lá e precisamos pedir perdão ao irmão, reconciliar com o irmão antes mesmo de oferecer a nossa oferta a Deus.
Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? É que não adianta nada eu falar que eu amo meu irmão. Desculpa, é o contrário, tá? Não adianta nada eu falar que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. Né? Porque Deus, nós não estamos vendo. Como é que nós vamos dizer que nós estamos amando a quem nós não estamos vendo, se a gente está amando quem nós não estamos vendo, se quem nós estamos vendo nós não estamos amando? Então nós não podemos inverter as coisas, não podemos ser contraditórios. Mas há situações que eu não consigo, sim, há situações difíceis, mas nós temos que resolver. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, muito forte essa passagem, né? Mas ela está dizendo, olha, não basta apenas por hoje você não pecar. Você tem que arrancar aquilo que te leva a pecar. Às vezes você vai precisar afastar de algum meio, você vai precisar ir para lugares diferentes do que você ia. É aquela coisa, às vezes, das más companhias, dos lugares. Você precisa ir a lugares, né? Você precisa fazer coisas que te levem mais próximo de Deus. Então, se você tem alguma amizade, alguma companhia, ou alguma coisa que você faz que te afasta de Deus, você tem que arrancar isso também. É isso que está dizendo aqui a palavra. Amém? E para encerrar, sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre o capítulo 24 de Mateus, tá? Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no capítulo 24. E semana que vem a gente vai falar de Apocalipse. Então, a gente vai fazer um paralelo, né, aí de Mateus e Apocalipse. Mas o mais importante que a gente está querendo ministrar aqui são os dois lemas que a gente pode extrair desses dois livros. E o primeiro lema é um desafio para nós, que é: podemos viver para o cumprimento das Escrituras. Então, nós estamos hoje numa época de cumprimento de muitas das promessas de Deus sobre a terra. Então, você pode ser uma carta viva de Cristo. Você pode ser como João Batista. Lembra como que Jesus falou de João Batista? Né? Eis o que se dizia, né, que seria um profeta que viria aplainar o caminho para o Messias, né, preparar o caminho. Então, hoje, a nossa geração é como a geração de João Batista. Nós estamos preparando o caminho para a volta de Cristo. Nós estamos preparando a noiva. Então, existe um segredo em Mateus 24, para quem quer se preparar para a volta de Cristo. Então, muitas vezes, aí entra o segundo lema: não confundir, não trocar o que é espiritual, transformar o que é espiritual em material, e não transformar o que é material em espiritual. Então, muitas vezes a gente vai ler o livro de Apocalipse ou vai ler Mateus 24, aí a gente fica apavorado, né? Fica preocupado, né? Por exemplo, tá a Covid-19 acometendo, né, o mundo. Aí a gente fica, nossa, é só o princípio, ainda vai vir mais coisa, e os cavaleiros do Apocalipse, e as guerras, e isso, aquilo outro. Aí a gente começa a temer o que pode matar o nosso corpo. Mas esquecemos que nós temos que temer o que pode roubar a nossa alma, o que pode nos afastar da comunhão com Deus e da salvação e da vida eterna. É isso que nós temos que temer, que é o espírito de engano, e que é o que Jesus fala muito claramente em Mateus 24, que, se possível, o amor esfriaria até mesmo no coração dos eleitos. Então, eu desafio você. Você é essa pessoa que, mesmo que pareça impossível, mesmo que esteja difícil, você não vai deixar
o amor esfriar no seu coração. Mesmo que você passe situações difíceis, mesmo que você passe lutas, mesmo que você passe por luto e tantas outras coisas, você, liga aqui comigo essa oração, meu irmão, coloca aí amém. Tá ligado aqui na terra, tá ligado no céu. Nós seremos a geração que não deixará o amor esfriar. Amém? Porque é exatamente isso que Jesus quer. Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Então, o que nós temos que nos preocupar é com a nossa salvação. E a salvação dos que nos ouvem, né? Porque a palavra de Deus diz que quando nós cuidamos de nós mesmos e da doutrina, nós salvamos a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Então, precisamos preocupar com a salvação. O restante, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se ocupar com a obra de Deus, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, seja no seu trabalho, seja aqui nas redes sociais, seja com seus filhos, com a sua família, onde você estiver, você precisa ocupar-se com o que Deus mandou você fazer, que é viver em amor. Porque nos últimos dias, o amor esfriaria. Mas como que eu faço isso, irmã Raquel? Eu falei isso já numa live há um tempo atrás, na realidade há 1 ano e 1 mês atrás. 1 ano, 1 mês e alguns dias. Eu vou até localizar aqui, porque você pode assistir essa live depois, se você quiser. Eu vou te falar que foi na live do dia... Peraí, deixa eu pegar aqui para nós. Só um minutinho. Eita, difícil achar aqui, achei. A live do dia 14 de julho de 2020, né? Então, 1 ano, 1 mês e 4 dias atrás, amém? Eu falei sobre isso. E eu falei sobre os 3 P's que nos fortalecem em Deus e nos permite sermos cartas vivas de Cristo nesses tempos difíceis, né? E tá lá em Mateus 24. Então é o P de perseverar, é o P de pregar às nações e é o P de palavras de Deus. Amém? Então vamos abrir lá em Mateus 24. Se você abriu lá em Mateus 24, olha só. Eu vou te ensinar o antídoto para o amor não esfriar no seu coração. Anota isso aí, é importante. Isso aí é uma coisa muito boa que Deus revelou no nosso coração. Anota assim: antídoto para o amor não esfriar no meu coração. Ó, bonito esse negócio, né? Dá até para você postar. Pode fazer um print, me marcar e postar lá essa frase. Qual o antídoto para o amor não esfriar? Jesus já ensinou lá em Mateus 24. E aí semana que vem a live é sobre Apocalipse, e aí a gente vai continuar falando sobre essa questão da volta de Jesus, né? De como se preparar. O desafio é: você pode ser aquele que cumpre as escrituras nos dias de hoje, né? Você pode ser uma carta viva de Cristo. E o outro desafio é você não confundir o que é espiritual é espiritual, o que é material é material. Hoje em dia as pessoas estão invertendo, estão colocando o que é espiritual como se fosse material e colocando o que é material como se fosse espiritual. Então esse é o engano, e é exatamente contra todo engano que nós temos que militar. Porque você sabe por onde que o amor esfria? Pelo engano. E sabe o que o engano faz? Ele vai contra o conhecimento de Deus. O engano corrompe a nossa fé. Então, o engano corrompe a nossa fé e nos impossibilita de amar. Agora fala junto comigo assim: eu não, tá repreendido em nome de Jesus, amém? Eu tô ligado em Cristo, tô na videira verdadeira, amém? Como diz a palavra de Deus, que aquele que creu, permaneceu no ensino, se tornou discípulo de Cristo, conheceu a verdade e então
a verdade o libertou, e assim seja na nossa vida a cada dia, porque a libertação pela verdade é um processo que ocorre na nossa vida até Jesus voltar. Então vamos ler lá em Mateus 24? Então vamos ler lá Mateus 24, verso 4. Jesus diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, ok? Aí ele vai falando dos rumores de guerra, de nações vão se levantar contra nações, né? Aí ele diz assim, ó, no verso 12: devido ao aumento da maldade, presta atenção, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem... aí ele fala do anticristo, né? Vamos só por aqui até agora. Olha só. Qual é o antídoto, então, para que o amor não esfrie? Tá aqui, ó. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha o verso 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então anota aí, qual o antídoto para que o amor não esfrie? Primeiro ponto, perseverar até o fim. Verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim vai vir quando o evangelho for pregado. Então você é uma carta viva de Cristo, você vive, nasceu em Cristo Jesus para que a palavra dele se cumpra através da sua vida. Nós temos um chamado profético para cumprir a palavra de Deus no tempo presente. Então, se Jesus está voltando, nós temos que perseverar até o fim e nós temos que pregar o evangelho para todo o mundo. Então, qual é o antídoto para o amor não esfriar no seu coração? Você perseverar até o fim e você pregar o evangelho para todo o mundo. Amém? Então, se você não é envolvido com a pregação do evangelho para todo mundo, se envolva, tá? Encontra aí um missionário para você abençoar, ou vai fazer missões, ou ore pelos missionários, mas você precisa pregar o evangelho para as pessoas que estão próximas de você e também para aquelas que estão distantes. Então esse é o antídoto para o amor não esfriar. Perseverar até o fim, pregar o evangelho a todas as nações. E verso 34 agora, terceiro ponto: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, um outro antídoto para que o amor não esfrie no seu coração é você entender que as palavras de Deus não passarão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos vivendo a Covid-19 hoje. A Covid-19 vai passar. Quer dizer que nós vamos ter guerras, amanhã vamos ter fome, mas vão passar. Quer dizer que hoje você tem uma situação de vida, de emprego, de estabilidade, não sei, ou se você está em crise ou com problemas, mas isso vai passar. Quer dizer que, por exemplo, pode ter morrido alguém na sua família, um dia também você vai morrer. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso de tal forma que a gente entenda que a única coisa que eu tenho que guardar, zelar, viver e ser é a palavra de Deus. Se ele disse que você é filho, você é filho. Se ele disse que aquele que crê, ainda que morra, viverá, você viverá. Se ele prometeu que vem nos buscar, ele vem nos buscar. Se ele disse que voltará, ele voltará. Me entenda? Então, perseverar até o fim, pregar o evangelho a todas as nações e crer que as palavras dele não passarão. Não importa o que nós vamos viver amanhã,
nesse período de princípio das dores, de iminência da volta de Cristo. Nós vamos falar sobre isso na próxima live, sobre Apocalipse. Mas as palavras dele não vão passar. O que ele prometeu vai se cumprir. Então abraça isso, abraça a palavra. De tal forma, ame a vinda de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, nós somos a noiva de Cristo. Ame tanto a Cristo e a sua palavra que você seja confundido com ela. Que as pessoas olhem para você e vejam a Cristo. Vejam Jesus Cristo através das suas ações. Vejam Jesus Cristo através da sua vida. Vejam Jesus Cristo no brilho do seu olhar, na obra das suas mãos, por onde você for. Leve o amor, porque o amor só vai esfriar se a gente deixar. Amém? Então eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a todos que vão assistir essa live. Manda essa live para outras pessoas. Eu vou postar ela também no YouTube. E que possamos resistir contra todo tipo de engano que quer esfriar a nossa fé, esfriar o nosso amor e nos afastar de Deus. Vamos perseverar até o fim, vamos pregar o Evangelho e vamos crer que as palavras não vão passar. Convide outros para a live de semana que vem, vamos estar juntos aí estudando Apocalipse. Obrigado por vocês todos que participaram aqui no Instagram e no Facebook. Quem não assistiu a live desde o início, assista. Tem um sorteio de um prêmio, você ainda pode participar. E vamos que vamos, até Jesus voltar, caminhando na graça, amando e glorificando ao nosso Rei Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Que sejamos apaixonados pelo Senhor e pela sua palavra. Em nome de Jesus. Fica